Uma semana para o fim da janela de transferências. Ceará ainda vai fazer contratações para a Série B? Preparação para o jogo de amanhã contra o São Bernardo. Será que o Moza vai repetir a mesma escalação do jogo de terça-feira ou será que vai ter mudanças? E hoje à tarde tem treino aberto lá em Porangabuçu. Tudo isso e muito mais a gente vai falar do vídeo do Jogada do Vozão desta sexta-feira. Eu sou Daniel Farias e é uma alegria ter você aqui com a gente, torcedor alvinegro. Já vou pedir para você deixar o seu like, fazer também o seu comentário, já deixando o seu palpite para o jogo de amanhã, estreia da Série B, e também, claro, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Mas, sem mais delongas, vamos aos assuntos do nosso vídeo de hoje, começando sobre janela de transferências. Dia 27 de março, mais precisamente, próxima sexta-feira, é o último dia para a janela de transferências dessa janela doméstica, caseira, que envolve jogadores que disputaram ou estiveram inscritos nas equipes que disputaram os campeonatos estaduais de 2026. Ceará tem até lá, até a próxima sexta-feira, ou seja, uma semana para fazer contratações para a Série B de 2026. Depois que essa janela torcedor for fechada, ela só vai ser reaberta em julho, depois da Copa do Mundo de 2026. Ou seja, com 18 rodadas da Série B já tendo acontecido. O time que o Ceará tem para disputar o primeiro turno da Série B, ele precisa ser fechado até a próxima sexta-feira. E isso levanta ponderações, reflexões sobre: o Ceará ainda precisa de reforços? O Ceará ainda precisa de contratações? Na minha avaliação, já digo para você, acho que ainda precisa. O elenco ainda pode ser qualificado para a disputa dessa, que é a principal competição do Ceará no ano de 2026. Acho que cabe refletir ali sobre as laterais, setor de ataque também pode ser melhorado, acho que o Ceará tem que ir ao mercado. A gente conversou essa semana com o Lucas Drubes, que é executivo de futebol do Ceará, e ele comentou exatamente isso, disse que o Ceará ainda pode fazer contratações, mas quero saber de você, torcedor, quantas contratações o Ceará ainda precisa e em quais posições ele precisa se reforçar. Deixe a sua opinião aqui nos comentários para eu saber qual é a sua posição, qual é a sua quantidade. Fazendo a minha reflexão, acho que de goleiro o Ceará está bem servido. Acho que nas laterais o Ceará precisa de reforços. Eu traria inclusive um para cada lado. Acho que o lado direito, o Alex Silva, não está dando conta do recado. O Rafael Ramos é aquele jogador que oscila um pouco ao longo da temporada. Caberia, quem sabe, mais um lateral direito. Do lado esquerdo, o Fernando também não está tão bem. Sanches, é estranho essa situação, porque ele não tem oportunidades com o Mozart. Não sei se não está indo bem nos treinamentos, ou o Mozart ainda está aguardando o momento ideal para dar chances para o Sanches. Acho que caberia mais um lateral esquerdo também. Em relação aos volantes, acho que o Ceará está bem servido. Daqui a pouco o Dieguinho vai voltar de lesão, 3 semanas. Acho que vai estar bem servido com o Zanocelo, Lucas Lima, Richardson e Dieguinho. Em relação aos meias, é um ponto de atenção também, mas acho que pela presença do Melk, dá para você se confiar no Vina, no Matheus Araújo, no Alano e no Melk. Agora, em relação ao ataque, aí sim é um outro setor que eu acho que o Ceará precisa reforçar. Ponta direita, você só tem praticamente Pedro Henrique e Mateuzinho, do lado esquerdo, Fernandinho. Quem são os outros pontas do Ceará? O Júlio, da base, que não tem tido tantas oportunidades. Acho que o Ceará poderia trazer mais um ponta. E digo para você, traria também mais um centroavante. O Wendel Silva tá passando em branco, o Luca tá oscilando. Acho que eu traria mais um centroavante. Eu acho que para ser titular, ser aquele homem-gol, ser aquele cara que vai de fato fazer chover na Série B com muitos gols, isso é muito importante na Série B, hein, torcedor? Ter um centroavante goleador numa Série B faz a diferença para muitos times, mas quero saber a sua opinião sobre isso. Agora, mudando de assunto, na verdade, continuando nesse assunto, mas falando sobre o jogo de amanhã, amanhã a bola vai rolar, hein, torcedor? Vai começar a Série B, como é que tá seu coração? Tá preparado? São 38 rodadas, tem a possibilidade de playoffs, lembrando que o formato mudou, sobem direto apenas os 2 primeiros colocados, do terceiro ao sexto teremos playoffs, jogos de ida e volta, lutando pelo acesso à Série A do Brasileirão, que é o grande objetivo do Ceará no ano. E a caminhada começa amanhã, 4 horas da tarde, na Arena Castelão. Ceará e São Bernardo, já comprou o seu ingresso, já fez o seu check-in, se não fez, vá comprar seu ingresso, vá fazer seu check-in para ter casa cheia na Arena Castelão para esse jogo importantíssimo. Começar com o pé direito, começar com vitória é fundamental para o Ceará que sonha com esse acesso à elite do futebol brasileiro. O jogo vai ser contra o mesmo adversário que o Ceará já enfrentou nessa semana, terça-feira.
No tempo normal o jogo terminou em 0-0, mas na minha avaliação o Ceará foi melhor que o São Bernardo, mas precisa caprichar na pontaria. Precisa criar e aproveitar as chances amanhã para sair da Arena Castelão com uma vitória. Os jogos como mandante, torcedor, são muito importantes nessa Série B. Pontuar nos jogos em casa, isso pode fazer a diferença para o Ceará que luta pelo acesso. Claro que os jogos fora de casa também são importantes, claro que você também precisa fazer pontos fora, mas fazer o dever de casa já é um passo muito importante para quem sonha com o acesso. Então, para esse jogo, o Ceará também precisa se garantir. E para isso, gente, eu queria conversar com vocês sobre provável escalação. E aí, o que é que vocês acham? Será que a escalação que o Mozart levou a campo na terça-feira, no jogo da Copa do Brasil, deveria ser repetida? E aí eu vou trazer uma informação para você. A tendência é essa. A tendência é que Mozart repita a mesma escalação que ele usou no jogo contra o São Bernardo na Copa do Brasil. Que escalação foi essa? Para você que não lembra. Richard no gol, na lateral direita Rafael Ramos, a dupla de zaga com Luizão e Éder, e na lateral esquerda Fernando. Tem sido criticado pelo torcedor, mas é homem de confiança do técnico Mozart. Dupla de volantes com Lucas Lima e Zanocelo, e como meia centralizado um pouco mais avançado, Vina. Lá no ataque, Mateuzinho como ponta do lado direito, Matheus Araújo atuando como esse segundo meia mais aberto pelo lado esquerdo, e lá na frente como centroavante o Wendel Silva. A tendência é que o Mozart repita essa escalação para o jogo de amanhã contra o São Bernardo. E aí eu já quero pedir para você que está assistindo o vídeo até aqui com muita atenção, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa escalação. É uma boa escalação? O Mozart está certo em repetir o time do jogo de terça-feira? Ou você faria alguma mudança? Colocaria o Melk no lugar do Mateuzinho? Colocaria o Sanches no lugar do Fernando? Mudaria no meio de campo? Daria uma chance para o Richardson? Lá na posição de centroavante, o Wendel Silva tem que ser mantido mesmo ou está na hora do Luca voltar a ser titular? E aí eu quero que você vá nos comentários e deixe qual seria a sua escalação titular para o jogo contra o São Bernardo na abertura da Série B. Mas repito, a informação que a gente tem é que o Mozart deve repetir a mesma escalação do jogo de terça-feira pela Copa do Brasil. Beleza? Vamos para o nosso último assunto do vídeo de hoje, treino aberto. Daqui a pouco, 4h30 da tarde, nós vamos estar lá em Carlos de Alencar Pinto. Eu vou para lá fazer essa cobertura presencialmente, acompanhando o treino já pronto do Ceará para o jogo contra o São Bernardo, estreia da Série B. E aí a diretoria do Ceará decidiu fazer um treino aberto. Então, você torcedor que está assistindo esse vídeo, está pensando em ir para o treino, tem como você ir levando 1 quilo de alimento não perecível. Essa é a entrada para você poder assistir ao treino do Ceará, treino em que o Mozart vai definir justamente esse time titular para o jogo de amanhã contra o São Bernardo e, claro, principalmente, deixar o seu apoio para os jogadores, passar confiança para esses jogadores, para esse jogo tão importante de amanhã, o início de uma nova etapa para o Ceará, da Série B, é a competição, torcedor, mais importante do ano, e a mensagem que o Ceará está tentando passar é que ele precisa do seu torcedor. Então, se você está livre hoje à tarde, se você está disponível, vá até Carlos de Alencar Pinto, acompanhar o treino aberto e passar essa mensagem de confiança para os jogadores, de apoio aos jogadores, para o início desse grande desafio que o Ceará vai ter ao longo de todo o ano na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, claro, lá no treino a gente vai dar uma olhada também nos jogadores, na preparação, vamos ver se o Dieguinho, quem sabe, já voltou a treinar, se o Vina está 100% e vai para o jogo, se o Mozart vai fazer alguma mudança de escalação, tudo isso a gente vai ter uma noção melhor acompanhando esse treino aberto. Bacana, né? Termos a oportunidade de ir ali até Porangabuçu para acompanhar esse treinamento do Ceará. Quero que você, claro, se possível, marque presença também, tanto no treino aberto de hoje, como também na Arena Castelão para o jogo de amanhã. E já faço o convite também. Você que não vai ao estádio, você que não vai poder estar presente ali na Arena Castelão, acompanhe o jogo pela Verdinha. A gente vai transmitir, eu vou estar lá na Arena Castelão junto com o Breno Rebouças e também com o Wilton Bezerra. A gente vai trazer todos os detalhes ao vivo dessa partida, a partir das 3h30 da tarde, trazendo escalação do Ceará, trazendo todos os detalhes de bastidores. E claro, durante o jogo vamos trazer todos os lances, todas as emoções de Ceará e São Bernardo. Você pode assistir esse jogo na rádio, 92.5 FM Verdinha, ou também pela internet no YouTube do Jogada. Você vai ver a narração do Breno, os comentários do Wilton Bezerra e as minhas reportagens desse jogo de abertura. E depois do jogo,
entrevista coletiva com o Moza e muitas informações sobre o Ceará Sporting Clube. Então, conto com a sua audiência, não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, fazer o seu comentário, dando a sua opinião, dando o seu palpite também para o jogo de amanhã. Quanto você acha? 2-0 para o Vozão? 3-0? Será que vai ser um pouco mais apertado? 2-1, 1-0? O importante é a vitória, o importante são os 3 pontos. E claro, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com o seu grupo de WhatsApp de torcedores do Ceará, com os seus familiares que também torcem pro Vozão, para aquele seu amigo alvinegro que vai pro jogo de amanhã, vai pro treino aberto de hoje. Compartilha com todo mundo, eu agradeço demais pela sua audiência e nos próximos dias a gente volta aqui no YouTube e nas demais plataformas do Jogada, trazendo tudo sobre o Ceará Sporting Clube. Até a próxima, torcedor alvinegro!